Todos nós utilizamos mecanismos de defesa. Quais você utiliza, em que situações e frequência? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal EECP, Escola de Estudos Continuados em Psicanálise. E nós vamos falar sobre um assunto muito interessante sobre mecanismos de defesa. Na verdade, esse é o segundo vídeo, porque o primeiro ele está aqui. Se você não assistiu, vá até lá e assista sobre mecanismos de defesa. Ele é interessante porque, como havia dito, todos nós utilizamos mecanismos de defesa. É importante que você saiba quais são os mecanismos de defesa para que você possa entender quais você utiliza, em que situações e também com que frequência. Então, eu sou Ana Paula Previde, eu convido você a estar aqui conosco até o fim e se você gostou, dê um curtir, também compartilhe, porque acredito que conhecimento é algo fundamental e por que não compartilhar? E também se inscreva no canal, você que talvez não seja inscrito, venha e se inscreva e vamos falar sobre psicanálise. Bom, como havia dito, nós falamos já sobre mecanismos de defesa, eu dei uma pincelada sobre a negação e sobre o isolamento, mas eu vou entrar um pouco mais nesse assunto aqui neste vídeo. Então vamos começar sobre isolamento. O isolamento é uma definição e sua origem. É uma reação automática autoprotetora, que estão nos menores seres humanos, nas crianças. Percebem que esse mecanismo de defesa, nós já temos ali seus resquícios já desde a nossa infância. Utilizamos, inclusive, esses mecanismos de defesa, que é para que a gente possa lidar com situações de muita aflição ou de muito medo. Coloquei aqui uns exemplos de como a gente pode utilizar a questão do isolamento. Como também disse, uma forma muito primitiva de isolamento, não sei você que já teve a oportunidade de observar uma criança em meio a uma festa ou em algum lugar muito agitado, algum evento de família que seja. Bom, a criança parece que chega um momento que ela recebe tanto estímulo, que ela adormece. Muito comum, principalmente isso acontecer dentro de uma festa de criança. O próprio aniversariante, chega um momento da festa que ele cai no sono, ele precisa dormir. Ele recebeu tanto estímulo que ele não consegue dar conta de tudo aquilo. Então ele precisa usar um mecanismo de defesa, que é usando a questão do sono, mas nada mais é do que o isolamento. Isso é uma forma de se proteger, é uma proteção psíquica. Então isso já está desde criança. E é interessante que a gente pode também utilizar a questão do isolamento como uma questão autística, Que seria o quê? Uma fantasia de respostas automáticas autoprotetora. Por que isso? Você já deve ter percebido crianças que têm ali o TEA, que são crianças autistas. Elas muitas vezes, diante de muito estímulo, elas também não conseguem dar conta. Elas tampam os ouvidos, ela procura se isolar, ela não dá conta de todos aqueles estímulos. Então a gente faz uma comparação. Não significa que quem utiliza esse mecanismo de defesa, de isolamento, é autista. Nós só estamos dando uma forma de usar um mecanismo de defesa, trazendo uma comparação, algo que você consiga entender melhor. É como se fosse realmente uma fuga. Então, muitas pessoas, elas utilizam, por exemplo, é muito comum adolescentes, crianças e adolescentes, mas isso não cabe somente a esse público. Percebemos que tem um público adulto que utiliza muito desse mecanismo de defesa, de isolamento, que é estar em redes sociais. Quantas pessoas, não sei se você ou alguém que você conhece, que às vezes fica tempos, horas, rolando o feed de um Instagram, ou de um TikTok, ou de qualquer outra rede social, que fica horas ali rolando todos aqueles anúncios, todos aqueles vídeos, seja engraçado, independente do qual gênero. Ou jogos pela internet, que seja o RPG, por exemplo. Então, isso também é uma forma de isolamento. Ah, mas Ana Paula, então eu que jogo, eu estou sempre utilizando esse mecanismo de defesa? Por isso que eu falei. Quais as situações você utiliza esse mecanismo de defesa? E com qual frequência?
Obviamente, não há problema nenhum se você utiliza redes sociais, não há problema nenhum se você também gosta de jogos pela internet e você faz isso, tem essa prática. A questão é, qual é a frequência? Você fica boa parte do seu tempo fazendo isso? Em que situação você busca mais? Quando você está muito estressado ou quando você está muito preocupado? Então perceba que não é o fato de você utilizar o mecanismo de defesa, e sim de que forma você utiliza. Então, aqui nós estamos dando dicas para que você possa se observar. Então, a mesma coisa a gente pode utilizar esse mecanismo de defesa. Bom, pessoas que, por exemplo, têm a questão com vício, com as substâncias psicoativas. Por exemplo, ela está muito estressada ou ela passou por um momento de estresse, um dia muito cansativo e assim ela necessita beber, fazer uso de bebida alcoólica ou alguma outra substância, e isso frequentemente acontece. Então, o que ela tem usado? Um mecanismo de defesa, e que isso pode levar para um modo mais patológico, vamos pensar assim. Existe algo ali que não está legal, que psiquicamente não está correto e que precisa ser trabalhado, porque o mecanismo de defesa, ele é importante como uma proteção? Sim. Agora, se o tempo todo você está usando como fuga, vai chegar um momento que esse mecanismo de defesa não vai mais dar conta. E os sintomas vão sempre persistir. E isso vai sobrecarregando você psiquicamente e você pode vir a trazer certos tipos de adoecimento, seja o adoecimento físico ou até mesmo mental. Então perceba como é importante você também se observar nesses momentos de estresse. Existe também um afastamento que é o afastamento fantasioso interno. Quantas pessoas às vezes utilizam de uma situação fantasiosa para a maior parte do tempo viver mais a sua fantasia do que necessariamente a realidade. Isso é comum acontecer? Sim. Vamos pensar. Existem muitos adolescentes que têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas, com outros colegas da sua escola ou da comunidade pelo qual frequenta, seja uma comunidade religiosa ou a comunidade pelo qual vive mais, convive mais. E o que ela procura para que ela consiga de alguma forma sobreviver a essa sua dificuldade de interação? Ela busca em momentos de se recolher e nesses momentos ela usa de uma fantasia, onde nessa fantasia ela é uma pessoa querida, ela é uma pessoa amiga, ela tem muitos amigos, ela cria situações, ela inventa situações e ela vive de uma maneira como se tudo aquilo fosse realidade. Há o problema de também fantasiar? Não, não há problema em fantasiar. A questão é quando você praticamente substitui essa realidade por esta fantasia. Então, aí fica mais uma dica para que você possa observar. Não só se observar, mas observar outras pessoas. Por exemplo, você que tem filhos, filhos adolescentes. Como que é lidar com isso? Como que é o seu filho que tem essa dificuldade de socialização? Ele usa muitos jogos, ele usa muitas vezes a fantasia, ele parece inclusive em alguns momentos, principalmente momentos de muitos conflitos, ou quando você tem que ter uma conversa muito importante com o seu filho e ele simplesmente não responde, ele não reage e parece que o olhar dele está distante. Essa também é uma forma de isolamento. A pessoa ela não se implica, ela não se coloca nesse problema. E isso pode vir a atrapalhar, por quê? Porque ele também não se colocando, ele não se posiciona, ele não tem uma facilidade de resolver problemas e ele está precisando de ajuda. Afinal de contas, a nossa vida são feitas de grandes desafios que muitas vezes temos que nos posicionar, temos que decidir, temos que encarar o problema e se colocar como parte desta resolução. Então, também aí fica essa questão para você que é pai, ou você que não é pai, mas conhece adolescentes que são assim, você que é líder, às vezes líderes de comunidades religiosas, o quanto que é importante também ter esse olhar atento para com os nossos adolescentes.
Vou trazer aqui uma questão da personalidade esquizoide. Essa personalidade, esse mecanismo de defesa acontece muito dentro dessa personalidade esquizoide, que são as fantasias que se tornam cada vez mais habitual ao estresse, preferindo muito mais a questão do mundo interno do que o mundo externo. Então, quando a gente utiliza muito, a gente pode sim entender aí essa questão de uma personalidade esquizoide. Então, para que a gente possa fazer aqui uma amarração sobre a questão do isolamento, temos as vantagens, sim, é uma proteção, pouca distorção da realidade, porque esse mecanismo de defesa, a gente entende que tem um mundo externo, a gente entende tudo o que está acontecendo, não é algo fora da nossa consciência. Mas, por outro lado, nós temos as desvantagens, porque eu posso não distorcer a realidade, mas eu estou sempre fugindo dessa realidade, eu estou sempre alheia a essa realidade, e isso, como eu disse, pode ser patológico e é uma desvantagem. Vamos entender que também eu trouxe aqui, acho que é importante a gente mencionar, que o isolamento, vamos pensar assim, um nível saudável. Nós temos pessoas que utilizam desse isolamento como uma forma de criatividade. Por exemplo, os próprios artistas que trazem ali, tanto através de pinturas, os próprios cientistas, eles têm uma capacidade às vezes de se isolar, entendendo da realidade, mas ele tem uma capacidade às vezes de se isolar e ver o mundo sobre uma outra ótica, trazendo ali inclusive a beleza. Então, percebe, essa também é uma forma de vantagem, tá? Mas não é para ser o habitual. Ok? Sobre negação. Negação nós temos muita coisa para falar. Quem é que em algum momento já não negou uma realidade? Eu vou trazer uma expressão que é muito comum a gente ouvir. Possivelmente você já deve ter ouvido ou até utilizou dela. Quando a gente sabe de uma notícia muito catastrófica, uma notícia ruim ou algo que infelizmente a gente ali não consegue psiquicamente já dar conta. A gente utiliza daquela expressão, ah não. Essa expressão, ah não, ou eu não acredito, é uma forma de negação. Porque parece que dá aquela impressão que se eu negar não é realidade. Quando na verdade é realidade. Mas percebe que já é algo até automático a gente já ter essa expressão de negação. Então, percebe? Negação aqui é sim um mecanismo muito utilizado. Então, essa expressão não é um mecanismo de negação, mas que traz ali já um choque para que a gente possa dar conta dessa realidade. No processo arcaico, vamos pensar assim, eu não reconheço, então não está acontecendo. É um processo psíquico muito primitivo, parece que se eu não reconhecer, não querer entender, não querer saber, é como se, pronto, isso eu já isolo, já deixo de lado, então nem está acontecendo. É uma tentativa psíquica, muitas das vezes permanece nela, outras pessoas, lógico, já saem e a gente tem que resolver os problemas. Então, a gente pode utilizar o mecanismo de defesa como uma forma, às vezes, até na vantagem, como, por exemplo, de um uso habitativo heróico. Eu vou trazer aqui um exemplo que é aquele filme Em Busca da Felicidade. Quem já assistiu esse filme? Quem não assistiu, assista. Ele é um filme muito bacana. Você percebe que ali o protagonista, ele busca com o filho levá-lo para um mundo onde ele não passa quais as dificuldades e desafios que aquela criança e ele estão passando. Então ele utiliza de um mecanismo de defesa como uma forma heróica. Para quê? Para que o menino não entenda todas as dificuldades e desafios, principalmente financeiros, porque ele passa ali por grandes dificuldades, para que o filho não entenda tudo aquilo de uma forma muito de sofrimento. Então ele utiliza de uma negação. Então a negação, muitas vezes, ela é utilizada principalmente para pessoas que passam por traumas muito grandes. Por exemplo, em estado de guerra. Às vezes, tem filmes, inclusive, que naquela época da Segunda Guerra, utiliza-se dessa negação para poder sobreviver aos horrores. Então, o mecanismo de defesa, num estado heróico, ele é importante sim. Ele traz essa defesa. Mas é importante, como eu sempre falo, não é viver nessa fuga, viver nesta negação.
Vamos lá para alguns aspectos negativos também. Quem já ouviu falar sobre Poliana, né? A síndrome de Poliana, onde ela vê a positividade em tudo. A positividade ela é importante, a positividade é necessária muitas vezes. A questão é, será que tudo é tão positivo? Existem coisas que são negativas sim. Reconhecer esses lados negativos, reconhecer esses desafios são necessários. Nos faz, inclusive, não só reconhecer, como buscar saída. É você fazer parte daquela realidade. Então a síndrome poliana é uma desvantagem sim. Tá? Porque ela vê sempre o lado bom de tudo. E às vezes as pessoas se cobram porque não vê o lado bom de tudo. Mas não é necessário ver o lado bom de tudo, porque tem também o lado ruim. É aquela situação onde as pessoas falam: ah, o lobo mau e o lobo bom. A gente vai, o lobo que crescer, que se desenvolver é o lobo que você alimenta mais. Tudo bem, para um certo ponto eu concordo. Mas a gente não pode negar que tem um lado mau, que também tem o lobo ruim. E nós temos que olhar para ele da mesma forma que a gente também olha para aquele que é bom. E se a gente também não alimentar, ele cresce sozinho e às vezes bem pior. Então, a síndrome poliana não é positivo. Uma outra relação com a mania. Olha só, a mania aqui ela é diferente da depressão, né? É praticamente o oposto. Quando eu estou negando, quando eu estou nesse mecanismo de defesa de negação, é interessante de que algumas pessoas às vezes entram até num estado de depressão, onde a depressão a gente não nega a realidade. Mas em comparação à mania, nós criamos manias para que a gente possa continuar negando aquela situação. Então percebe, a mania, por um lado, ela é ruim. Ela nega muitas vezes as suas limitações físicas, suas limitações financeiras e até a sua mortalidade. Um exemplo de negação que a gente usa para o lado financeiro é quantas pessoas não olham de fato de como está a sua vida financeira. Continua acreditando de que tudo pode ser que mude num passe de mágica, ou até vamos levar aí para dentro de algumas crenças religiosas que Deus tudo provê, tudo, ele nunca vai te deixar passar necessidade. Não é aqui negar uma crença, mas percebe, o indivíduo ele tem que estar também dentro desse processo. Ele tem que estar entendendo de que ele faz parte desse processo. Não é negar, ele precisa entender sua realidade financeira, ele precisa entender das suas limitações financeiras para que ele não entre em dívida, para que ele não entre em situações onde ele possa realmente passar necessidade. Então, aqui também a gente pode entender que a mania e a depressão, elas estão juntas na negação, mas a depressão ela ainda tem uma percepção ainda da realidade, enquanto a mania reforça essa negação. A negação e a racionalização. É interessante de que a gente ainda não falou de um mecanismo de defesa, nós vamos falar em outro vídeo, sobre a questão da formação reativa. Existe ali um sentimento, existe ali uma situação, uma fuga, sim, a negação, mas a gente busca compensar aquele pensamento, aquela reação negativa com uma negação totalmente, com uma reação totalmente oposta, tá? Então vamos supor, teve um caso de uma mãe que ela engravidou, já era o terceiro filho dela, e ela tinha muito desejo de ser uma menina, porque ela já tinha 2 meninos, e ela tinha um desejo muito de ser uma menina. Então ela recebeu ali várias confirmações que poderia ser uma menina, porque o formato da barriga, enfim, né, várias situações, e ela tinha aquela expectativa de ser uma menina. Quando o filho nasce, é menino. E ela teve um sentimento de rejeição, de muita decepção com relação àquele nascimento por ser um menino. E mais pra frente, né, de várias situações, é claro que ela entendendo que isso é inconsciente, né, pessoal, nós estamos falando de psicanálise e aí a gente está falando de uma forma inconsciente. É claro que diante dos 3, ela tendo inconscientemente essa percepção de ter rejeitado esse filho, foi dos 3
o mais protegido, o mais adorado, o mais mimado dos três. Então percebe, ela teve uma reação totalmente oposta àquela reação quando ele nasceu. Então essa é uma questão de formação reativa, mas percebe, estou falando de formação reativa, mas houve um momento anterior que foi a negação. Ela teve uma negação com relação a tudo aquilo que ela estava sentindo. Ela não queria acreditar de alguma forma de que aquela criança que tanto ela esperava ser menina era um menino. Então ela teve a negação e posteriormente ela teve também a formação reativa, tá? Aliás, nós temos também a negação com a questão de racionalizar. Racionalizar é justificar. É justificar tudo aquilo que de alguma forma me causou uma frustração. Vamos pensar que você que teve um relacionamento e nesse relacionamento o parceiro ou a parceira, ela encerrou aquele relacionamento, ela encerrou o namoro ou até mesmo o próprio casamento. Então percebe que é muito comum as pessoas dizerem, aquela pessoa não estava preparada para um relacionamento, aquela pessoa ela não merecia. Então de alguma forma ou de outra, ela está tentando trazer justificativas, racionalizar algo que você não está dando conta. E aí, desta forma, você vai ter uma certa negação com relação a essa situação. Então, a racionalização é exatamente isso. Tá? Então eu vou justificar com algum discurso, com alguma historinha, para que eu consiga, de alguma forma, sustentar aquele mecanismo de defesa que foi a negação. Embora a racionalização também é um mecanismo de defesa, que são as questões das justificativas. Então, a questão do charme maníaco, indivíduos que são altamente contagiantes. É muito comum a gente encontrar líderes que sejam da empresa ou líderes religiosos, enfim, é muito comum encontrarmos isso. Tem aquela sagacidade que parece inesgotável. E aí você se pergunta, meu Deus, como pode uma pessoa ter essa energia toda? Entenda que isso também pode ser um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa porque ele tenta combater com tudo aquilo que é frustrante, tudo aquilo que é desafiador, sempre com a sagacidade em alto nível, altíssimo nível, tá? A sagacidade é bom, mas eu estou falando aqui em altíssimo nível. E isso pode trazer custos assim, incalculáveis para a vida psíquica, porque ele entra na negação. Ele nega muitas vezes para poder manter essa sagacidade. A sagacidade acaba virando um instrumento, uma ferramenta para poder manter a negação. Mas, como eu disse, não tem como. A realidade ela está batendo na porta e se você não lidar com isso, não tratar disso, pode trazer altos custos. Tá gostando desse conteúdo? Está fazendo sentido para você? Olha como o mecanismo de defesa é importantíssimo a gente entender, porque isso custa uma questão de vida psíquica. É onde pode vir ali muitas questões com relação à ansiedade, à depressão, porque nós vamos utilizando esses mecanismos de defesa. Aliás, eu convido você, porque tanto o mecanismo de defesa como tantos outros assuntos sobre a questão da mente humana é muito interessante quando a gente olha pela ótica da psicanálise. Nos faz entender muitas questões. Então você, inclusive, que quer entender mais sobre si, sobre as pessoas, poder atender e quiser entender mais sobre psicanálise, eu até vou colocar o link aqui, nós estamos com uma turma agora em janeiro, que já vai iniciar ali a questão da formação em psicanálise, nós temos pós-graduação em psicanálise, então entra no nosso link, faça sua matrícula, venha entender sobre psicanálise, a mente humana. E temos outras turmas também para acontecer aí durante o ano. Então, fica aí o convite também para isso. E vamos falar de um terceiro, aliás, não o último, né? Porque nós estamos ainda na negação, sobre o controle onipotente. Nossa, esse mecanismo de defesa, fala assim rápido, é algo muito primitivo mesmo. O mecanismo de defesa do controle onipotente, né, parece que é um mecanismo já utilizado lá
quando nós estávamos nos primeiros aninhos de vida, porque fala com o nosso narcisismo primário. Vou fazer um parênteses. Narcisismo, que eu estou dizendo aqui, não é o transtorno narcisista, tá? Narcisismo primário dentro da psicanálise é uma fase aí do desenvolvimento de todo ser humano que acontece, inclusive, ali nos primeiros anos de vida, tá? Então, por exemplo, um recém-nascido, né, um bebê. Quando ele nasce, ele não tem a percepção de eu e o mundo, né? Eu sou algo separado do outro, eu sou alguém separado do outro. Para ele, tudo é uma coisa só. Se ele sentir frio e a mãe ou a pessoa, a figura de cuidado, veio e trouxe um cobertor e o aqueceu, ele não tem a noção que há um outro. Então ele tem uma certa fantasia de que as coisas são mágicas, que ele tem um certo poder de quando sentir frio, as coisas acontecem, ele tem esse poder. Ora, parece que a gente não está falando só de uma criança, quantos adultos ainda utilizam desse mecanismo de defesa? Quantos ainda acreditam que tudo é um passe de mágica, não é verdade? E isso são resquícios da nossa infância, mas a gente tem que amadurecer, essa é a questão. Então, isso a gente já vai entender. Então, é como se eu tivesse ali um certo poder. E isso pode levar, por exemplo, para um lado mais patológico, da questão da psicopatia e criminalidade, onde ele entende de que ele tem o poder de tudo, então de uma forma ou de outra, ele busca sempre exercer esse poder. Então ele entra numa faixa mais da perversão, vamos pensar assim, até uma questão antissocial. Ele acredita que ele tem esse poder, então ele pode controlar tudo, pode controlar as pessoas, então as pessoas de alguma forma têm que o atender. Então isso é para um lado mais negativo. A gente pode entender num contexto também, por exemplo, de lideranças, né? Liderança nos negócios, na política, líderes que sejam independente de qual a comunidade, onde o potencial dele é sempre exercer esse poder. É interessante aqui que a gente, sim, pode usar uma questão do controle onipotente, numa via mais saudável, de acreditar que a gente tem a capacidade de realizar algumas coisas, que a gente tem um potencial, e isso é interessante, é importante esse mecanismo de defesa que nos faz conquistar muitas coisas. Mas os exemplos que eu trouxe aqui já não são muito por esse lado saudável, já nós estamos trazendo aí para um outro lado mais implicativo, que é a questão da psicopatia, criminalidade, em contextos de liderança, onde as pessoas praticamente são aqueles tratores que acreditam que eles podem tudo e então, de alguma forma ou de outra, eles acreditam que tem este controle, quando na verdade nós não temos controle de tudo. Essa é uma das grandes questões que a gente chega na análise. Não temos controle de tudo. E tá tudo bem, ok? Vamos então para o nosso último mecanismo de defesa, que é a idealização e desvalorização extremas. Percebe que, idealização e desvalorizações extremas. Bom, dentro da questão da criança, a criança ela já começa a idealizar, crianças idealizam os pais que são super-heróis, a mãe muito protetora, o pai um verdadeiro super-homem. É importante porque a criança ainda é frágil psiquicamente. Ela precisa acreditar de que existe um alguém que pode prover, que pode proteger, que pode de alguma forma fazer com que ela sobreviva a tantas questões. Podemos trazer a idealização um pouco mais normal. Idealizar uma figura de apego também é importante. É algo de um amor maduro. Quantas vezes a gente já não idealizou aquela pessoa que você casou? Em algum momento você idealizou. Precisou dessa idealização até mesmo para que você pudesse se relacionar. A questão é quando a gente já começa a levar a idealização para um lado extremo, como trouxe aqui. Por exemplo, uma idealização narcísica. Acreditar que pelo poder, pelo dinheiro e pela beleza, ela consegue idealizar um mundo que não existe, uma realidade que não é a realidade. É uma fantasia. Então a gente pode levar uma questão aqui
narcísica. A desvalorização é quando a gente começa a colocar as pessoas num patamar tão alto, num pedestal tão alto. Cada vez que a gente coloca mais alto, quando um momento cair, isso inclusive pode causar algumas depressões. Então perceba que a idealização é importante, sem perder o senso da realidade. Não existe pessoa perfeita, não existe uma situação perfeita, algo incontestável. Não existe, porque quanto mais eu idealizo, mais o risco de eu ter essa questão da desvalorização, de não trazer mais a idealização e eu vir a cair em depressão. Então, isso é muito comum. Dentro de uma análise, o analista ele vai estar atento a todos esses mecanismos de defesa. Mas é interessante o quanto que dentro de uma análise a gente percebe que existem pessoas que ainda, mesmo na fase adulta, têm uma idealização tão grande dos pais e não consegue se desvincular disso. Não consegue, e ele acredita que para ele poder agradar esse pai ou essa mãe, ele tem que estar num nível tão parecido ou igual a essa idealização desse pai. E isso torna insustentável. Primeiro porque o pai ou a mãe não é tudo isso e ele também não será. Então percebe como a idealização ela também pode ser perigosa. Então, dentro dessa dinâmica da clínica, essa figura mágica de uma potência que não é real pode trazer aí grandes dificuldades. E aí ela não consegue se encontrar na sua profissão, não consegue se encontrar em relacionamentos, não consegue ter boas relações, não consegue interagir e vai trazendo cada vez mais esta angústia. Bom, esses foram os mecanismos de defesa que eu trouxe nesse segundo vídeo. Espero muito que você tenha gostado, que você realmente tenha ali identificado às vezes alguns mecanismos de defesa que mesmo que não esteja na questão mais saudável e levando aí para um certo sofrimento, o quanto você pode e deve buscar ajuda. Buscar ajuda pela análise pessoal e também para uma formação. As aulas de psicanálise em si já são uma abertura assim de consciência enorme. O quanto que dentro de uma aula, assim como um vídeo explicativo como esse, a gente pode ter grandes insights e aí sim a gente conseguir buscar ajuda, porque quem é aqui que não quer ter uma vida um pouco mais saudável? Então, eu espero você no próximo vídeo. Vamos falar mais sobre mecanismos de defesa e não se esqueça de curtir, compartilhar e você que vai entrar na formação, faça sua matrícula no link aqui embaixo. Até o próximo vídeo.